Olá, amigos e amigas do saber. Neste vídeo de hoje vamos conversar sobre uma das obras mais importantes dos últimos séculos na história da filosofia. Estamos falando da Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant. Essa obra é considerada por alguns comentadores como a mais difícil já escrita em língua alemã, revelando que o que nos espera aqui neste vídeo não é nenhum passeio no parque. É um vídeo que exige um pouco mais de concentração. Agora, particularmente, eu acho discutível se essa obra é mais difícil que a Fenomenologia do Espírito de Hegel, tá? Por exemplo. Mas o que importa aqui é o seguinte, o simples fato de ambas as obras disputarem esse título, né, de a mais difícil já escrita em língua alemã, a gente poderia citar também Ser e Tempo do Heidegger, né, como uma concorrente, bom, mas só de haver essa competição já é suficiente para nos preparar para o que virá, saber que é uma obra difícil. Tá? E esse vídeo aqui de hoje no canal também é parte das comemorações dos 300 anos do Immanuel Kant. Kant que nasceu em 1724. Tá? E esse aqui é o segundo vídeo que a gente lança sobre Kant. Neste ano a gente lançou um falando sobre a questão do esclarecimento ou do iluminismo e a gente dá sequência então neste ano dos 300 anos de Immanuel Kant. Agora, um alerta. Obviamente que não é possível resumir o texto todo em apenas um vídeo. Olha o tamanho dessa obra e vocês não imaginam a complexidade que isso aqui é. Tá? Então, uma leitura superficial disso aqui demoraria pelo menos um ano. Tá? Uma leitura superficial só para saber o que é que está acontecendo sobre o que o Kant fala aqui. Tá? E alguns pesquisadores vão dedicar suas vidas inteiras a essa obra. Agora, o nosso objetivo aqui então nesse vídeo é muito mais modesto, tá? É apenas proporcionar a você uma ideia geral do objetivo de Kant ao redigir este texto. Porque veja só, todo indivíduo, quando ele senta numa mesa para escrever um texto, ele tem uma ideia, um plano, um projeto em mente. Ninguém vai começar a escrever alguma coisa a partir do nada, a partir do vazio. Então, a gente quer investigar o que é que o Kant pretendia ao escrever esta obra. Tá? E assim a gente vai estar um pouco mais preparados para ler o texto posteriormente. Então, vamos lá, acompanhem. Antes de iniciar, um breve recado. Faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso conta com mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não tem data para você começar e nem para finalizar, o acesso é vitalício e você ainda recebe um certificado ao final. O nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de você ler comentadores ou literatura secundária, os nossos vídeos vão te preparar para que você encare textos, tá? Escritos pelos próprios filósofos, textos que nós separamos exclusivamente para você que é iniciante na filosofia, você que nunca passou por um processo de educação formal em filosofia. Mais informações, basta clicar no link que está aqui na descrição deste vídeo. O nosso segundo recado é que continuam abertas as inscrições para os dois outros cursos que nós temos publicados até o momento. Nós temos o curso de Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud, e nós temos o curso de A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Para ver a grade curricular, ver um pouco do conteúdo do curso, como é a dinâmica, é só você clicar nos links que também estão aqui embaixo na descrição deste vídeo. Vamos voltar então ao nosso tema, Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant, mas antes ainda um agradecimento. Eu estou usando a camisa da banda Miastenia, como vocês podem ver, uma das principais bandas do metal brasileiro. Tá? E essa camisa foi um presente do Marcos, guitarrista da banda, que me enviou do Brasil aqui para a Alemanha, tá? Uma caixinha com essa camisa e esses discos aqui também da banda Miastenia. Tá? Uma banda tradicional, uma das principais bandas do metal brasileiro hoje em dia. Tá? Uma banda já com mais de 20 anos aí na estrada e com letras também muito interessantes, letras em português falando sobre a história dos povos pré-colombianos. Tá? Então vale muito a pena conhecer o trabalho do Miastenia. Eu vou deixar um link aqui no card para você conhecer o material da banda e Marcos, brigadão, mano. Com a leitura da Crítica da Razão Pura de Immanuel Kant, nós estamos entrando em uma área da filosofia chamada epistemologia.
Tá? Então nós vamos fazer essa breve preparação antes de explicar por que é que essa obra é difícil. Porque tem muita gente que gosta de uma ou outra área da filosofia. E aí pega um livro como esse aqui e, poxa, mas por que ele está falando tão difícil? Eu acho que isso aqui não presta para nada. Não é bem assim. São áreas diferentes da filosofia. A filosofia não é só uma coisa. Tem gente que gosta de ler os romanos, ler um Sêneca, um Marco Aurélio e acha que a filosofia é só aquilo. Errado. A filosofia não é só aquilo. Aquilo é parte da filosofia. Isso aqui também é parte da filosofia, uma parte muito importante. Tá? Então, por isso, nós vamos falar sobre a área da filosofia na qual nós podemos classificar esta obra aqui do Kant. Vamos comparar, por exemplo, com outras áreas, né, que vai mostrar que às vezes o grau de dificuldade também varia e também o estilo de redação. Alguns vídeos atrás aqui no canal a gente falou sobre O Príncipe de Maquiavel. O Príncipe de Maquiavel é uma obra de filosofia política, basicamente. Há alguma discussão sobre se aquilo de fato é política, mas enfim, Maquiavel é estudado na filosofia como um autor de filosofia política. Quando a gente fala sobre o Sêneca, que eu já citei como exemplo aqui, qual que é o tema, a área da filosofia de Sêneca? É a ética, a ética estoica. Agora, Kant, então, é a crítica da razão pura. A gente está entrando em uma área diferente. E essa área da filosofia, ela vai se aproximar muito mais da ciência do que da vida prática e cotidiana, como se fosse um Sêneca, por exemplo. Tá? Então, é uma área que, por isso, não é para todo mundo. O Kant escreve nessa obra, olha, esse livro não é para todo mundo, esse livro não é popular. Esse livro é para quem se interessa por discussões no campo da ciência, na teoria do conhecimento. É por isso que a todo momento Kant vai nos falar sobre ciência aqui nessa obra. E ele vai revelar também que um de seus principais objetivos era tornar a metafísica de fato científica e fundamentar o conhecimento humano. E a propósito, os primeiros escritos do Kant, os escritos antes de suas críticas, versavam principalmente sobre temas de ciência, de modo que quando Kant está falando de ciência, ele não está falando sobre algo que lhe é estranho, tá? Mas o Kant de fato tinha uma boa formação também em temas de ciência. Agora, nós acabamos de mencionar o termo epistemologia. Então aqui vai uma breve explicação sobre o que é isso, tá? Epistemologia, que palavra é essa? Essa palavra vem do termo grego episteme, que significa conhecimento. E a epistemologia vai ser então uma área da filosofia que se ocupa do conhecimento e também do ato de conhecer. Tá? Essa disciplina na filosofia, ela vai tentar responder a perguntas tais como: qual que é a diferença entre conhecimento e mera opinião? É um tema clássico em Platão, né? O que é conhecimento? O que é opinião? Como que nós podemos de fato conhecer algo? Como que a gente pode saber se determinada proposição sobre o mundo é verdadeira ou falsa? Uma das definições clássicas de conhecimento é que este seria uma crença verdadeira justificada. Tá? Isso é frequentemente abreviado como CVJ, crença verdadeira justificada. Então, para a gente conhecer algo, nós devemos inicialmente possuir uma crença sobre algo e também acreditar que tal crença é verdadeira. Até aí, problema nenhum. Agora, a última parte é que suscita as maiores discussões, a parte do J, ou da justificação. Um exemplo. Se eu disser que neste momento que você está assistindo este vídeo, está chovendo lá em Chicago. Imagine só. Imagine que de fato a minha afirmação é verdadeira. Não está chovendo em Chicago. Eu acabei de falar, olha, está chovendo em Chicago e é verdade. Você vai na internet e vai conferir lá o weather, como é que está lá em Chicago e pronto, está chovendo mesmo. Poxa, como é que o Glauber sabia? Esse vídeo está gravado e no momento que eu estou assistindo, está chovendo em Chicago. Bom, essa minha afirmação foi de fato uma afirmação de conhecimento? Eu de fato sabia que estava chovendo ou que está chovendo em Chicago neste momento? Ou essa afirmação foi apenas um chute acertado? Veja, por isso não basta que o conhecimento seja uma crença verdadeira. Tá? O conhecimento precisa de uma justificação. Agora,
como é que a gente vai justificar uma crença que a gente considera verdadeira? Qual que deve ser a estrutura da justificação? Este é um grande tema na filosofia, na epistemologia. Então, o que eu falei até agora foi só para mostrar o seguinte: o que é essa área, epistemologia, na qual esta obra aqui pode ser classificada, tá? Uma obra de teoria do conhecimento de epistemologia. Tá? Só para você ter uma noção por que é que o Kant vai tratar de certos temas aqui, porque essa é a área da filosofia. Vamos falar então sobre o projeto filosófico de Kant na crítica da razão pura. Kant afirma que foi o filósofo David Hume quem o despertou de seu sono dogmático. É uma afirmação clássica, né? Quando Kant fala que ele foi despertado de seu sono dogmático. Porque vejam só, depois que o Kant obteve o cargo de professor efetivo na Universidade de Königsberg, ele passou uma década sem publicar nada. Tá? Lembrando que nesse período ele ainda não havia escrito as suas 3 críticas, né? Quando eu falo 3 críticas é porque essa aqui é apenas uma delas. Tá? Tem a crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar. Então Kant ficou 10 anos sem publicar nada. Tá? Ele havia escrito muitas coisas de ciências antes, mas depois ficou 10 anos sem publicar nada. E por quê? Uma das razões é que o Kant percebeu que toda a sua imensa produção de até então, né, grande parte dessa produção dedicada a escritos de ciência, grande parte dessa produção era vulnerável ao ataque devastador de David Hume, tá? O ataque de Hume ao racionalismo dogmático. E o Kant percebeu então que nada do que ele tinha escrito até então tinha um valor duradouro e que não valia a pena então escrever mais obras do mesmo tipo. E o Kant se viu então diante de 2 alternativas: ou aceitar o empirismo de David Hume, ou então construir uma alternativa. E o que o Kant escolheu? Bom, ele disse: eu escolho uma alternativa, a segunda, porque eu quero construir uma alternativa ao David Hume. Eu não vou simplesmente aceitar o que Hume falou, eu vou tentar responder aos ataques de Hume. Agora, a questão é que o Kant percebeu também que o que estava em jogo, tá, em toda essa discussão, com todos esses ataques do David Hume, era mais do que apenas o seu legado enquanto professor de filosofia. Tá? Não era uma questão apenas pessoal para o Kant, para os seus escritos. Mas o que estava em jogo também era o próprio projeto moderno de racionalidade, de moralidade e liberdade política. O Kant percebeu que ele só poderia responder aos ataques de David Hume através de um tipo diferente de crítica, que mostrasse que Hume estava errado quando ele negava que a razão é capaz de direcionar e motivar o comportamento humano. O projeto crítico de Kant, então, tem o objetivo de defender a liberdade e a moralidade e, com isso, salvar os prospectos do iluminismo e da modernidade. Tá? Então, as suas 3 críticas, né, que são a crítica da razão pura, essa obra aqui sobre a qual a gente está falando, a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar, essas 3 obras vão tentar responder a 3 perguntas fundamentais, que são as seguintes: o que eu posso saber, o que eu devo fazer e o que eu posso esperar? Essa primeira pergunta, o que eu posso saber, é uma pergunta epistemológica. E essa pergunta é que vai ser respondida aqui na crítica da razão pura. Então, do que está falando esse livro aqui? Bom, Kant está tentando responder a pergunta: o que eu posso saber? O que é possível conhecer? O que é possível a gente saber? Tá? Então, Kant vai tentar aqui descobrir os limites de nossa capacidade de conhecer. E Kant vai afirmar que David Hume estava errado, porque é possível sim demonstrar que há questões de fato que nós podemos saber serem necessariamente verdadeiras, mas usando apenas a razão, sem recorrer aos sentidos, sem recorrer à empiria. Então a conclusão de Kant nessa obra é que apenas o agnosticismo é uma posição viável, sustentável. Tá? Agnosticismo, do grego agnose, né? O a é o prefixo de negação no grego, né? Gnose, conhecimento. Agnosticismo é não é possível saber. Então, vejam só, isso significa que
como nós não podemos saber se algumas coisas são de fato verdadeiras, se elas são de fato como elas se apresentam, essa ignorância, essa impossibilidade de saber acaba abrindo espaço para que nós possamos pensar como se fossem, tá? Contanto que não exista, obviamente, nenhuma contradição lógica. Tá? Então, vejam só que interessante o projeto do Kant, tá? Porque ele, inclusive, ele descreveu o trabalho da crítica da razão pura como uma limitação do conhecimento para abrir caminho para a fé. Veja só que interessante essa obra aqui. O que é que ela faz? Ela vai limitar o conhecimento para abrir caminho para a fé. Tá? Mas muito cuidado com essa afirmação, porque parece que o Kant está querendo fazer religião aqui e não é exatamente isso. Porque o efeito da crítica da razão pura, na verdade, foi um ataque demolidor à metafísica. Tá? Kant, pessoalmente, era cristão de formação, né, de família pietista, tá? Pessoalmente. Agora, ele vai mostrar aqui, por exemplo, nessa obra, que os argumentos para provar a existência de Deus não funcionam. Tá? E ele fez isso como nenhum outro filósofo antes dele. O David Hume já havia atacado esses argumentos, mas da forma como Kant faz aqui, é uma maneira original e um ataque devastador às tentativas de provar a existência de Deus através da razão. Isso foi feito por um filósofo que pessoalmente era cristão, mas Kant falou, olha, racionalmente isso não é sustentável. Tá? E é uma crítica complexa. Há muitos anos atrás eu fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e pretendo refazer, regravar esse vídeo depois, né, de uma forma mais clara, porque ficou um vídeo, de certa forma, difícil. Tá? Mas só para mostrar o que é que o Kant está fazendo aqui, você não interpretar erroneamente, tá? Essa afirmação de que o Kant vai limitar o conhecimento para abrir caminho para a fé. Tá? Kant de fato queria fazer isso, mas cuidado para não interpretar uma coisa diferente do que o Kant na verdade está dizendo. Como eu falei no início do vídeo, nós não vamos tentar resumir a obra aqui. O nosso objetivo é mostrar o que o Kant pretendia ao escrever este texto. E por isso a gente vai se limitar aos prefácios da obra, tá? A gente vai citar algumas coisas, porque nesses prefácios o Kant explica o que ele está pretendendo com a obra e também a introdução. E a propósito, né, isso aqui foi o que nós lemos em nosso clube de leitura Filosofia Vermelha. Tá? Nós lemos os dois prefácios, né? O prefácio à primeira edição, o prefácio à segunda edição e também a introdução. Inclusive, esse exemplar aqui eu comprei justamente para acompanhar a leitura aqui no nosso clube de leitura do canal, né, que funciona na área de membros. Tá? Essa aqui é uma edição lançada esse ano na Alemanha, justamente para comemorar os 300 anos do Immanuel Kant. Então, uma edição que foi bem cara até, eu acho, mas limitada a 500 exemplares apenas. Tá? E com um trabalho editorial também muito bom, muito bem feito. Tá? Então, nós lemos aqui, se você quiser acompanhar as nossas leituras, tá, aqui no canal, basta você se tornar membro. Tá? Então, o nosso objetivo, né, nós vamos falar sobre algumas questões que o Kant discute em seus prefácios. E no prefácio à primeira edição, ele fala uma coisa interessante que é sobre o campo de batalha da metafísica. Olha a expressão. O campo de batalha da metafísica. Vejam só, nesse primeiro prefácio, o Kant ele nos fala sobre algumas das perguntas que a razão não pode nem evitar e nem responder. Vejam só, perguntas que a nossa razão não pode nem evitar de fazer essas perguntas, mas ela também não consegue responder essas perguntas que ela coloca, que ela não pode evitar. Por exemplo, quando nós olhamos para o céu estrelado à noite, tá? A gente começa a pensar o seguinte, olha, até onde será que vai o universo? O que é que existe além dos limites do universo? Será que o universo é eterno? Será que o universo foi criado por um Deus? Então veja, a natureza da nossa razão nos leva a fazer tais perguntas. E durante a obra, o Kant vai mostrar por que exatamente isso acontece. Mas por agora nós vamos nos contentar apenas com a sua conclusão a fim de
compreender o que ele vai afirmar em seu primeiro prefácio. Kant fala logo no início sobre este campo de batalha da metafísica. E com isso ele se refere a uma das principais disputas filosóficas de seu tempo, que era a disputa entre os racionalistas, chamados por ele de dogmáticos, e os empiristas, os quais recebem a pecha de indiferentistas na obra do Kant. Então o Kant também vai entrar nessa batalha, Então lá, racionalistas, empiristas, o Kant fala, eu vou entrar nessa batalha e eu vou lutar com a minha arma. E qual que é a arma do Kant? A crítica da razão pura. Então essa obra aqui, segundo Kant, é a arma com a qual ele entra no campo de batalha da metafísica. Agora, como nós sempre afirmamos em nossas intervenções aqui no canal, em nossos cursos, a gente sempre fala isso. É importante compreender bem o título de uma obra antes de nos dedicarmos à obra. Tá? Então, o que é que significa isso aqui? Kritik der reinen Vernunft, a crítica da razão pura. Em primeiro lugar, o termo crítica. Tá? O termo crítica não deve ser compreendido aqui como um juízo negativo, tá? Mas apenas no sentido de uma verificação, de uma investigação ou de um exame. E o Kant foi o primeiro a utilizar o termo crítica no título de uma obra. E com isso ele acabou inaugurando uma moda que ele próprio também gostou e seguiu, Se a gente lembrar que depois da crítica da razão pura, ele lançou a crítica da razão prática e a crítica da faculdade de julgar. E ele acabou sendo seguido nisso por diversos filósofos, até mesmo Karl Marx. O Karl Marx também escreveu uma crítica da economia política. Até mesmo Feuerbach, um pouquinho antes, o Feuerbach, por exemplo, ele foi tão influenciado por Kant que, além de a principal obra do Feuerbach, A Essência do Cristianismo, seguir a estrutura da obra do Kant, um dos primeiros títulos que o Feuerbach pensou para o seu livro foi Crítica da Razão Impura. Aí depois ele acabou conversando com o editor, acabou mudando o nome para A Essência do Cristianismo. Mas o Feuerbach pensou em chamar sua obra de Crítica da Razão Impura, para ver o efeito que o próprio título da obra do Kant teve na história da filosofia. Mas então vamos lá, a gente está tentando entender o título da obra, porque se a gente não entender bem o título, provavelmente a gente não vai entender mais nada. Então, Kritik der reinen Vernunft. Já falamos sobre crítica. O segundo termo em alemão é reinen, de rein ou de pura. Tá? Por que razão pura? Será que existiria então uma razão impura? O que é que o Kant quer dizer com isso? Veja, com razão pura, o Kant se refere simplesmente ao fato de a razão aqui não recorrer à experiência ou não fazer uso dos sentidos. Então, uma crítica da razão pura vai significar, então, um exame do conhecimento através da razão, mas sem o auxílio da experiência ou dos sentidos. Tá? Então, o tema dessa obra de Kant aqui é o autoconhecimento da razão. Essa é uma obra na qual a razão conhece a si mesma e estabelece os seus limites. Então vamos lá, está acompanhando? Nós estamos apenas falando sobre os objetivos de Kant com essa obra. Não estamos fazendo nenhum resumo, mas mostrando o que é que o Kant tinha como objetivo. Tá? No prefácio à segunda edição, o Kant vai apresentar de maneira mais clara o que ele mesmo vai dizer que é o seu objetivo principal: provar a cientificidade da metafísica. Nós já antecipamos isso aqui neste vídeo, já mencionamos sobre essa ideia de uma cientificidade da metafísica. Porque vejam, o Kant quer investigar e compreender por que é que a matemática, a lógica e a física são científicas. E como que a metafísica poderia, então, ser como uma dessas disciplinas? Isso é, o Kant pensa, olha, o que a gente precisa fazer para a gente tornar a metafísica tão certa quanto a matemática, a lógica ou a física? O que a gente precisa fazer? O que essas disciplinas têm que a metafísica não tem? Tá? Então, vejam, é uma discussão de ciência. E é por isso que durante o texto o Kant vai citar Francis Bacon, ele vai falar sobre empirismo, sobre Galileu Galilei, ele cita Copérnico, ele cita alguns experimentos científicos, tá? Porque o seu objetivo é mostrar que a razão vê apenas aquilo que ela própria coloca na natureza, de modo que o mundo é uma produção do sujeito.
Isso que eu acabei de afirmar é importante demais. Isso tem desdobramentos assim enormes no idealismo alemão, tá? Isso que eu afirmei. O mundo é uma produção do sujeito, tá? Isso aqui é de uma importância enorme. Tá? Isso aqui foi uma das coisas que eu estudei muito no meu mestrado, por exemplo. Isso começa principalmente com o idealismo e mais especificamente, né, na tradição alemã com o Kant. Tá? Porque vejam só, nós seres humanos não somos seres passivos que estão apenas recebendo informações do mundo. Não, nós construímos ativamente os objetos que nós conhecemos. E nesse prefácio, a segunda edição, o Kant vai falar também sobre um conceito muito conhecido, você talvez já ouviu falar, que é o de coisa em si ou o incondicionado, tá? Mas nesse vídeo aqui a gente não vai entrar nesses detalhes. Kant afirma que com essa obra ele operou a revolução copernicana no pensamento, tá? Agora, por que o Kant achava que ele estava fazendo uma revolução tão importante com essa obra aqui, assim como o Copérnico havia feito na astronomia? Por que o Kant faz essa comparação de que esse texto aqui operou uma revolução copernicana no pensamento? Bom, é porque, vejam só, antes de Copérnico, acreditava-se que o Sol girava em torno da Terra, né? A Terra aqui paradinha e o Sol girando ao seu redor. Mas ele mostrou que é o contrário, né? O Copérnico mostrou o seguinte, olha, não, é a Terra que gira em torno do Sol. E essa revolução de Copérnico, então, quer dizer que a razão é a medida de todo conhecimento. Tá? Então, os objetos que nós conhecemos no mundo gravitam em torno da razão e do modo como nós percebemos, tá? Independente da forma como eles realmente são em si mesmos, né? Porque a isso a gente não tem acesso. Acabamos de mencionar de passagem a coisa em si, né? Como que são os objetos em si mesmos. Nós não podemos saber, né? Porque nós estamos como se atrás da barreira da sensibilidade, da experiência. E eu só posso conhecer algo através da experiência. Como é que eu vou saber se, na verdade, os meus sentidos estão me transmitindo as coisas como elas realmente são? Isso não é uma questão fácil de se responder, tá? Muito embora, às vezes, apareçam algumas respostas ou tentativas de respostas muito reducionistas, simplificadas, mas essa não é uma questão fácil de se responder. Nós, de fato, conhecemos as coisas como elas são? Como é que eu posso saber? Eu só conheço através dos sentidos, da sensibilidade. Se vier uma outra pessoa, um outro ser humano, ele também está atrás da cortina dos sentidos da sensibilidade. A gente precisaria de um Deus, alguém que tivesse uma visão direta das coisas para falar, não, de fato, o que os seus sentidos estão capturando é de fato como as coisas são. Mas a gente não tem nenhum Deus para nos dizer isso. Então, é daí a ideia de que a gente não tem acesso às coisas como elas são. A filosofia de Kant, então, não quer investigar o mundo, tá? Porque a gente acabou de citar essa coisa, né? Como é que a gente pode conhecer, mas veja, não é que a filosofia de Kant quer investigar as coisas, não, quer investigar como nós conhecemos, o que nós podemos conhecer, né? Os limites do conhecimento. Tá? Então, nesse sentido, a filosofia de Kant não é como uma ciência da natureza voltada aos objetos externos que povoam o nosso mundo. Não. A filosofia de Kant volta-se a si mesma, tá? Investiga a si própria, as suas capacidades e os seus limites. E a esse novo sistema, o Kant dá então o nome de filosofia transcendental. É um termo que a gente sempre está lendo quando a gente lê algo sobre Kant, a filosofia transcendental. Tá? Mas a gente tem que compreender bem esse termo transcendental, porque não é exatamente o mesmo que transcendente, tá? Porque a gente geralmente chama de transcendente a tudo aquilo que está além da experiência, né? Como, por exemplo, Deus, a eternidade, são coisas transcendentes. Tá? Agora veja, nós não temos acesso a nenhum desses objetos através dos sentidos. A gente não conhece Deus através dos sentidos, não conhece a eternidade através dos sentidos. Só que transcendental em Kant, de fato, guarda certa semelhança com o uso comum de transcendente. Mas só até certo ponto, tá? Porque com transcendental, Kant se refere ao que está na base do nosso conhecimento, as condições de possibilidade de todo conhecimento de forma geral.
Tá? É por isso que logo no primeiro capítulo da Crítica da Razão Pura, o Kant vai falar aqui sobre o tempo e o espaço como formas a priori da percepção. Tá? O Kant se pergunta pelas condições de possibilidade de todo conhecimento de forma geral, e não apenas o conhecimento biológico, psicológico, químico, sociológico ou teológico. Não, Kant investiga o conhecimento de forma geral. Então, o que é que a gente pode afirmar à guisa de conclusão sobre os objetivos de Kant com a crítica da razão pura? Tá? Como é que a gente pode fechar, então, essa breve apresentação? A proposta do Kant, em suas próprias palavras, é construir uma ciência chamada crítica da razão pura. Tá? Então, a filosofia transcendental de Kant vai se ocupar da base, das estruturas, do mais fundamental na construção do conhecimento. Tá? Vai se ocupar daquelas condições que tornam possível o conhecimento de forma geral. Tá? Kant afirma, olha, não se trata aqui, tá, de elaborar uma nova doutrina. Tá? O Kant diz, eu não estou elaborando uma nova doutrina, porque meu objetivo, né, diz Kant, não é ampliar o conhecimento, mas o objetivo meu com essa obra aqui é apenas oferecer uma espécie de preparação para um órgão. E a referência aqui é a obra de Aristóteles, né, que tem esse nome, o órgão. Tá? Então, a filosofia transcendental de Kant é a ideia de uma ciência e a crítica da razão pura é o grande plano arquitetônico dessa ciência. E a primeira parte desse projeto é apenas negativa. Tá? A primeira parte da crítica da razão pura é a parte negativa, que vai o quê? Estabelecer limites à razão, ao que nós podemos conhecer. Mas vejam só, limitar o conhecimento nesse sentido não tem o objetivo de fazer com que nós conheçamos menos do mundo, mas que nós evitemos erros e ilusões. Tá? Porque pode parecer uma coisa assim, poxa, mas a gente quer conhecer mais, né? Nós queremos ampliar nosso conhecimento sobre o mundo. E por que é que o Kant quer limitar nosso conhecimento? Não, não é para a gente conhecer menos, é para a gente conhecer melhor, de forma mais segura, evitar erros e ilusões. Então foi esse o nosso vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, faça a sua inscrição em nossos cursos de filosofia. Os links para todos os nossos cursos estão na descrição deste vídeo. E se você considera que a internet é um lugar melhor com o nosso trabalho, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se ou faça qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.